Salve, salve galera! Seja bem-vindo e para você que não me conhece ainda, eu sou o Arlisson Rodrigues e no vídeo de hoje eu trago para vocês os 5 melhores notebooks custo-benefício para você adquirir em 2023. Eu levei em consideração alguns pontos, entre eles o principal, que é o desempenho, seguido de tela e construção. Todos os notebooks que eu separei dessa lista você vai conseguir tanto trabalhar quanto estudar e até rodar alguns jogos conhecidos sem nenhum problema. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço a você que se inscreva, pois toda semana eu trago novidades, sejam eles tutoriais, dicas, reviews, os mais diversos temas de tecnologia em um só lugar. E como eu falei no início do vídeo, eu separei os 5 melhores notebooks que você pode adquirir com um custo-benefício aceitável, levando em consideração, é claro, o desempenho. Infelizmente hoje, você não consegue encontrar um notebook por menos de R$2.000 que tenha um desempenho bacana para você trabalhar, estudar ou até conseguir rodar alguns jogos. Ou seja, um notebook que tenha um processador que preste. Eu preparei ainda uma série de testes em jogos de cada notebook dessa lista, para você ter uma noção de como cada notebook se comporta em determinados jogos. Até porque não adianta eu só falar de termos técnicos aqui e muita gente não entende. E lembrando que o link de todos os notebooks que eu vou falar aqui nesse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado, e peço a vocês que fiquem até o final do vídeo, pois no final tem um bônus que eu tenho certeza que vai interessar a vocês. E em quinto lugar na nossa lista eu decidi colocar o Lenovo IdeaPad Ultra Fino 1. Isso porque ele conta com um processador Ryzen 3 7320U, ou seja, um Ryzen 3 de 7ª geração. Mas o que isso significa na prática? Significa que esse processador possui 4 núcleos e 8 threads e tem um clock inicial, ou seja, a velocidade de 2.4 GHz, chegando até o máximo de 4.1 GHz. Além disso, ele conta com um processador gráfico integrado, ou seja, já dá para jogar alguma coisinha nele sem nenhum problema. Conta também com 8 GB de memória RAM, que hoje em dia, independente de qualquer tarefa, é o mínimo que você precisa ter em um notebook. Conta também com 256 GB de armazenamento interno, sendo esse armazenamento um SSD NVMe, que na prática traz muito mais desempenho do que os SSDs convencionais ou HD comum. Ele conta ainda com um design muito fino e leve, afinal, essa é a proposta desse notebook, você conseguir levar ele para qualquer lugar sem precisar carregar muito peso. Entretanto, o que deixa a desejar é a tela, que além de não ser Full HD, a qualidade dela é a WVA, ou seja, ela tem menos ângulo de visão e uma menor qualidade visual, chegando apenas em 250 nits de taxa de brilho. E você pode adquirir esse notebook na faixa dos R$2.500. Mas aí que está o pulo do gato, você pode economizar um pouquinho mais e ir para o quarto colocado da nossa lista, que eu separei para vocês, que é o Lenovo IdeaPad Ultra Fino 3, que tem basicamente as mesmas configurações do anterior: 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, sendo um SSD NVMe, mas esse modelo em questão tem duas diferenças que valem muito a pena vocês conferirem. Uma delas é a tela, que esse modelo conta com uma tela Full HD. Mesmo os dois modelos tendo uma tela pequena de 15 polegadas, é sempre bom você priorizar a qualidade da imagem. Esse, no caso, vai ter um pouco mais de qualidade do que o modelo anterior, mas o principal, que é o que realmente muda, é o processador. E esse modelo conta com um processador Ryzen 5 5500U, ou seja, um Ryzen 5 de 5ª geração. Mas aí você pode me perguntar, poxa, mas o outro era de 7ª geração. Esse é melhor sendo de 5ª? Sim, ele possui 6 núcleos e 12 threads, ou seja, 2 núcleos a mais que o modelo anterior e 4 threads a mais, trazendo uma velocidade muito maior do que o seu antecessor. Pode não parecer, mas isso faz uma enorme diferença, pessoal. E eu vou deixar um comparativo bem rapidinho dos dois modelos em questão para vocês conferirem com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões. Segue o vídeo. Watch and learn. At ease, soldier.
I had a feeling you would come through for us with the blockade. Oh no, that's a big croc! E em terceiro lugar, já elevando um pouco o nível e indo para os notebooks gamers de entrada, que são bem conhecidos e que sim, ainda vale muito a pena você adquirir qualquer um desses modelos que eu vou mostrar. E eu estou falando dele, o IdeaPad Gaming 3i. Esse notebook conta com um processador i5 11300H, ou seja, um processador de 11ª geração. Esse processador conta com 4 núcleos e 8 threads. Eu sei, ele é bem parecido com o quinto lugar da nossa lista, mas o grande diferencial desse notebook é a sua placa de vídeo. Isso porque ele conta com uma placa de vídeo da Nvidia, uma GTX 1650 de 4 GB, seguindo ainda, é claro, de uma memória RAM de 8 GB e um SSD de 512 GB, sendo o SSD um NVMe. Ele possui ainda um teclado retroiluminado e uma tela Full HD, trazendo muito mais qualidade e brilho na imagem. Um ponto negativo desse notebook é que ainda não colocaram uma tela de boa qualidade nele. Mesmo ela sendo Full HD, ainda continua com o mesmo material, sendo WVA. E mais uma vez, eu vou agora deixar um comparativo do desempenho desse notebook em alguns jogos, para que você tenha uma noção de como ele se comporta e como é o diferencial de um notebook que trabalha só com o processador e esse que trabalha em conjunto, processador e placa de vídeo. E logo após o comparativo, vamos para o segundo lugar da nossa lista. E se você está gostando do conteúdo que eu estou entregando para você nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E conta pra mim, você teria algum notebook dessa lista? We'll have order at last! Long live Radivis! Hail the Mace Hunters!
UAV active. E em segundo lugar da nossa lista nós temos ele, o IdeaPad Game 3. Sim, ele é quase igual ao anterior dessa lista, mas é quase. Esse é muito melhor e eu vou explicar o porquê. Esse notebook conta com um processador Ryzen 7 de quinta geração, sendo ele o 5800H. E para você ter uma noção, esse processador conta com 8 núcleos e 16 threads, ou seja, é o dobro de processamento gráfico do anterior. E para completar todo o conjunto, ele também conta com uma placa de vídeo da Nvidia, uma GTX 1650 de 4 GB, seguindo ainda com 8 GB de RAM e, nesse caso em específico, ele possui um SSD menor. O outro era 512 e esse é de 256. Lembrando que o link de todos esses notebooks está aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado. Ele também possui o teclado retroiluminado, assim como o modelo anterior, e a mesma tela Full HD. E sim, ainda volto nesse mesmo ponto negativo desses dois modelos, que é a construção da tela. Ainda é uma WVA, tem uma qualidade inferior aos notebooks atuais, que vem com uma tela IPS de 144 Hz, Full HD. Enfim, a proposta provavelmente desses notebooks não deve ser essa, de entregar mais qualidade de tela. Outro ponto que eu considerei negativo nesse modelo em questão é que, se você quiser aumentar a memória RAM desse modelo, você vai ter um limite de 20 GB de memória RAM, ou seja, ele vem com um pente de 8 GB e se você quiser trocar para dois pentes de 16 GB, você já não pode. Na minha opinião, isso deixou muito a desejar. Novamente eu vou deixar um comparativo de como esse notebook se comporta em alguns jogos para que você tenha uma noção, beleza? Segue o vídeo. Brushes and combs from Firenze. Try them. My lady. If you go down, I'm not carrying you. Shit. Don't get too close. My
No! You are not ready! Stay back! Moving the payload. Let's go! Yeah. Here we go. E em primeiro lugar nós temos ele, Notebook Acer Nitro 5. E com certeza você já deve ter ouvido falar muito desse notebook. E não é para menos, todo o conjunto desse notebook faz dele o merecido primeiro lugar. Seja em desempenho, em construção, em design, em qualidade de tela, tudo ele leva o primeiro lugar, levando em consideração todos esses aspectos. E o Nitro 5 conta com um processador Intel Core i5 11400H, ou seja, um Intel Core de 11ª geração. Esse processador conta com nada menos de 6 núcleos e 12 threads, e um clock máximo podendo chegar a 4.5 GHz, sendo ele o mais rápido dentre todos os outros concorrentes que eu falei nesse vídeo. Outra coisa que eu levo em consideração é a sua qualidade de tela, e além dela ser Full HD, ela é uma IPS, trazendo um maior ângulo de visão e também uma taxa de atualização de 144 Hz, coisa que nenhum dos outros modelos que eu falei possui. E isso na prática vai trazer cores muito mais vívidas, imagens muito mais realistas e, é claro, a taxa de atualização vai deixar o computador muito mais fluido. A sua memória RAM é de 8 GB, assim como os anteriores, e ele conta com um SSD NVMe de 512 GB. Ele também possui o teclado retroiluminado na cor vermelha, e pessoalmente eu gosto bastante. Inclusive eu tenho um Nitro 5 e tenho prioridade para falar desse cara. E não é só porque eu tenho eles que eu tô colocando ele em primeiro lugar. Eu estou colocando ele em primeiro lugar porque ele realmente é bom e ele entrega o que ele propõe. Esse notebook eu uso para tudo, eu uso para jogar, eu uso para editar minhas imagens, eu uso para renderizar meus vídeos. Além da tela desse notebook ser infinitamente melhor do que os outros modelos em questão, outro ponto positivo que eu posso falar desse notebook é a sua facilidade para upgrade. Sua memória RAM pode ser expansível até 64 GB. Outro ponto, ainda falando de upgrades, é que ele tem mais um slot para SSD NVMe tipo M2 e também tem entrada para um SSD do tipo SATA. E um ponto negativo que eu posso falar desse notebook, a sua qualidade de áudio em si é boa, entretanto o volume dele é muito baixo, não entregando assim uma experiência boa para o usuário. Ele tem uma tecnologia chamada DTS:X Ultra Immersive Game Audio, que na teoria é uma tecnologia que permite a reprodução de som direcional, garantindo uma experiência sonora mais imersiva, mas na prática não funciona muito bem.
bem. E mesmo com essa função ativa, eu não notei muita diferença, sendo de verdade o áudio um dos pontos que esse notebook peca. E mais uma vez eu vou deixar um vídeo de como esse notebook se comporta rodando alguns jogos. E não sai do vídeo ainda, que eu ainda tenho mais 2 notebooks bônus que eu quero mostrar para vocês, e você pode economizar pagando só um pouquinho a mais de diferença e tendo um desempenho muito maior do que esses 5 que eu mostrei no vídeo até agora. Loose! The finest! By the time I bailed. Imagine what he want to do to you now. Yeah, trying not to. Sam, listen. He's ruthless. I mean, even more so than when we teamed up. E antes de eu falar para vocês quais são os 2 notebooks bônus dessa lista em questão, deixa aqui nos comentários se você teria algum desses 5 notebooks que eu falei anteriormente. E se você não se inscreveu ainda, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir o vídeo, porque isso me ajuda bastante a trazer muitos e muito mais conteúdos aqui no canal. E para você que quer ainda mais desempenho, seja para trabalhar, estudar ou até para jogar, eu separei mais 2 notebooks, que são eles o IdeaPad Gaming 3 e o 3i. E pera que não são
são esses que eu falei anteriormente, não. São outras versões muito mais avançadas. E aqui para nós, eu não sei por que as marcas não mudam os nomes dos notebooks. Eles deixam o mesmo nome para todas as versões, seja de entrada até o top de linha. Não muda quase nada, e se a pessoa não entender realmente do que está comprando, termina comprando gato por lebre. Enfim, esses dois modelos em questão, o Lenovo IdeaPad Game 3 e o 3i, o grande diferencial desses dois modelos está na RTX 3050 e 3060 que esses dois notebooks trazem, entregando assim puta desempenho absurdo, muito mais qualidade de imagem e, é claro, muito mais desempenho. E devido ao alto desempenho atrelado a um preço justo, foi por esse motivo que eu decidi trazer mais esses dois notebooks de bônus para você, pois, na minha opinião, eu considero que está valendo muito a pena em relação ao custo-benefício, pois ele entrega um ótimo desempenho com um preço que está ainda aceitável. É claro, para quem tem condições de pagar um pouco mais em um notebook, eu acho interessante e que está valendo muito a pena. E esses dois modelos em questão estão saindo por menos de R$ 6.500, e é ideal para quem não quer comprar esses modelos de entrada, mas também não quer pagar 7, 8 mil reais em um notebook que às vezes nem entrega tanto desempenho quanto eles. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e deixar aquele like para fortalecer. Não custa nada para você, mas isso ajuda demais o meu canal a crescer. E isso mostra também ao YouTube que esse conteúdo está sendo relevante, podendo entregar a mais e mais pessoas esse tipo de vídeo. E eu vou deixar também um vídeo de como esses dois notebooks que eu falei, como a RTX 3050 e a RTX 3060, como esses dois notebooks se comportam em alguns jogos. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima, pessoal. Falou! Hello, sir. Hey! Aw, cute. I'm serious. He's bad news. We scored big on this one. There's some prime hunting here. Don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, don't sink. 500. Don't sink, don't sink, don't sink, don't. You gotta
UAV overhead. Giving my shields a recharge. Our dearest Duchessa lies dead. Thanks Where to you. does Celestine wander of late? The witch. You got lucky, buddy. What's up? You're losing ground. Move it.